uma convidada especial hoje e o nosso assunto também é um assunto muito bacana. Acredito que vai ser bem proveitoso para todos. Eu sou o Diácono Caio, sou o terceiro coordenador geral da COJAD e estou aqui juntamente com a irmã Silvana, que vai falar conosco. Só um minutinho aí, gente. Silvana, você vai ter que aparecer junto, tá bom? Uhum. Então, você fica... Vamos de novo. Paz do Senhor, cojadianos. Aqui quem vos fala é o Diácono Caio, sou o terceiro coordenador da COJAD, do Ipiranga, e hoje nós vamos na maratona de profissões. Nós vamos falar sobre orientação profissional. É um tema bastante interessante. Nós estamos recebendo uma psicóloga e neuropsicóloga, a irmã Silvana, lá de Mogi das Cruzes. Ela está direto de Mogi das Cruzes para conversar conosco no dia de hoje. E nós vamos falar sobre orientação profissional. O que é orientação profissional? Orientação profissional é um processo de orientação para quem tem dúvida sobre qual carreira seguir, qual faculdade fazer, e ela geralmente é feita por um profissional, e esse profissional ele tem o objetivo de aconselhar e de te direcionar a tomar a melhor decisão. Ele te orienta a achar a profissão, o curso que mais se adequa ao seu perfil, à sua personalidade, à sua situação de vida. E hoje nós vamos conversar com a irmã Silvana. Ela está direto de Mogi das Cruzes, ela é uma psicóloga, ela é especialista nesse assunto e vai nos ajudar a entender isso. Irmã Silvana, paz do Senhor, tudo bem? Oi, irmão Caio, paz do Senhor, tudo bem? Desde já eu quero agradecer aqui a oportunidade que nos foi dada, né, por meio da vida de vocês, também do irmão Antoniel, e estamos aqui. Irmã Silvana, eu desde novo, eu sei que a irmã vai fazer ainda uma introdução, mas desde novo eu sempre ouvi que as pessoas tinham 3 escolhas na vida. Uma das escolhas era ser feliz, a outra escolha era ser bem-sucedido e a terceira escolha era ser feliz e bem-sucedido. Existe uma receita para isso? Eu já vou de cara numa pergunta que acho que é uma pergunta muito importante. Assim, será que é possível alcançar a felicidade e ser bem-sucedido tendo uma orientação profissional? Sim, é importante, irmão Caio, entender que nem sempre a pessoa tem que estar sendo bem-sucedida para ser feliz, né? E a felicidade ela não se baseia em em ser bem-sucedido. Tem aqueles que são bem-sucedidos, mas ainda volta atrás com a questão da profissão, por exemplo, não está feliz na profissão. Então, assim, a pessoa procurar uma orientação profissional, sim, ela pode levar ele a um caminho dessa felicidade, porque a escolha profissional, a pessoa ter uma profissão certa, sim, deixa a pessoa nesse lugar de felicidade. Mas no meio dessa carreira, no meio desse caminho, ele também pode encontrar uma outra situação onde ele vai falar assim, puxa, e agora? Né? Eu fiz orientação profissional, mas eu achava que eu estava totalmente certo e não preciso voltar, escolher uma outra profissão. E, de repente, ele vai falar assim, mas e eu que não fiz a orientação profissional, é por esse motivo que eu ainda não fui bem sucedido? Então, tem esses dois caminhos, né? Varia muito das situações. E a gente pode ver isso hoje também, o porquê que se dá essas dúvidas no meio do caminho. Me fale um pouco sobre você, sua carreira.
você é formado em psicologia, né? Sim, eu sou formada em psicologia, com especialização em neurociências e também em neuropsicologia. Na verdade, eu vi que o anúncio, o irmão falou que eu tenho a especialização em orientação profissional, a especialização em orientação profissional eu não tenho. O que acontece? Eu sou psicóloga clínica também, e na psicologia clínica, a gente também pode fazer a orientação profissional. Por quê? Diferente, o psicólogo, ele tanto pode fazer a orientação profissional, com ou sem os testes que são necessários que são alguns precisos para poder fazer conhecer o seu perfil. Diferente de outros profissionais, por exemplo, pedagogos, que também, por vezes, aplicam a orientação profissional, diferente do psicólogo, ele não pode aplicar testes. Então, esse é o diferencial, quando você coloca um outro profissional para dar a orientação profissional. No meu caso, eu tenho a especialização em neurociências, em neuropsicologia e atuo na psicologia clínica e, portanto, a orientação profissional eu dou também no consultório. No consultório, na escola, porque pode ser feito também dado em grupos, né? E é esse o caminho. Então, a gente volta para a primeira pergunta, né? O que é orientação profissional? Tá, então, a orientação profissional, ela visa facilitar esse processo de escolha profissional. Mas a partir do quê? A partir da descoberta dos interesses dessa pessoa, do gosto dessa pessoa, levar ele a um autoconhecimento de si próprio, né? Então, tendo em vista que existem muitos paraquês, porquês, né? Determinadas profissões existem. E na orientação profissional, ela vai levar a pessoa a esse caminho de descoberta, de introduzir as profissões, né, os caminhos das profissões, para poder ter as suas vamos dizer assim. Entendi. Essa orientação profissional, ela não é destinada só a jovens, né? Não, inclusive, olha só que interessante essa pergunta, né, que o irmão fez. A orientação profissional, o ideal seria que todas as escolas elas já incluíssem numa grade curricular a orientação profissional desde a primeira infância. Olha que interessante. Enquanto muitas pessoas pensam que a orientação profissional é importante só na fase da adolescência, na fase adulta. Por que essa importância de ser introduzida desde o início da primeira infância? Porque ali os professores eles podem apresentar desenvolver atividades com essa criança, né, apresentando várias profissões, ali por meio do lúdico, e ele ir tendo contato com as áreas, né, profissionais que existem. Na adolescência, o adolescente ele vive já ali uma dificuldade muito grande na sua identidade, nessa fase de desenvolvimento, porque ele está em busca de uma identidade. E quando ele está saindo ali do ensino fundamental 2, entrando para o ensino médio, ou saindo do ensino médio para procurar um curso, né, entrar numa universidade, a cobrança desse jovem, desse adolescente, é muito grande, né? Tanto do meio em que ele vive, quanto de si próprio. Ele mesmo tem essa cobrança, porque ele entende que ele precisa ter uma profissão, esquecendo, então, do que essa profissão pode representar na vida dele. Então, sim, a orientação profissional ela não é só para uma faixa etária, ela pode ser desde ali da criança, nessa introdução aí da primeira infância, na idade dos adolescentes, na adolescência, na juventude, na idade adulta, né? Porque aí a gente vai falar o quê? Na idade adulta vai entrar a orientação de carreira, orientação organizacional, orientação para reorientação profissional, reorientação para aposentadoria. Então, olha que interessante, a orientação profissional não é só para quem está procurando uma profissão, querendo descobrir essa profissão. Nós temos aqui uma pergunta que a Daiane está recebendo. Já vamos lá para as perguntas. Ó, vamos já lembrar aqui os nossos espectadores da COJAD, os nossos cojadianos,
que nós estamos no Maratona de Profissões. Hoje nós estamos falando sobre orientação profissional, esse é o tema de hoje. Estamos recebendo a nossa irmã Silvana, lá de Mogi das Cruzes, ela é psicóloga. E você que está aí, tiver alguma pergunta, quiser mandar para a gente, mande para a gente e nós iremos aqui responder na medida do possível. Não deixe de compartilhar esta live, vamos atingir aí mais pessoas e tentar passar essa orientação para quem precisa, tá bom? Então compartilhe a live, curta e esteja conosco aí nessa maratona de profissões. É um programa que uma temporada que nós estamos cuidando com muito carinho, nós estamos criando com muito carinho para todos vocês, tá bom? Tem uma pergunta aí, irmã Silvana? Sim, pode fazer daí. Na verdade, a pergunta foi do Josias e foi bem isso. Se existe uma idade mínima e uma idade máxima para decidir uma profissão. Ah, legal. Então, se existe uma idade mínima ou uma idade máxima para decidir uma profissão. Então, a idade mínima... não existe exatamente uma idade mínima ou máxima para decidir uma profissão. Olha só, é Josias, né? Que fez a pergunta. Olha que interessante. Na idade mínima, vamos considerar aí que esse jovem ingressou para a universidade e ele optou em estudar direito. No meio no decorrer da sua formação, ele não se identifica com a área de direito. E aí ele vai ficar muito angustiado, provavelmente, né? Porque ele vai entender que ele vai pensar assim, perdi tantos anos, tantos semestres, né, já aí, e vou ter que voltar atrás. Ok, outra possibilidade. Uma pessoa que já está formada, escolheu a profissão, está bem nessa profissão, né, a carreira dela, assim, foi tranquila, ela cresceu profissionalmente e, de repente, ela fala, mas não é isso que eu quero. E aí ela pode, sim, buscar uma nova reorientação profissional. Então, não existe uma idade mínima, considerando ainda que, quando a gente fala da profissão, está muito atrelado as pessoas imaginar que a profissão ela só é formada por meio de um curso universitário. E, na verdade, não. Na verdade, essa pessoa ela pode ingressar a início, né, num curso técnico, profissionalizante, e ali fazer também novas descobertas. Então, não existe uma idade mínima para poder ter certeza da área que quer seguir e uma idade máxima. Existe o quê? O interesse dessa pessoa buscar essa orientação profissional. Primeiro de tudo, ela precisa se conhecer, né? Então, assim, depois acredito que o irmão Caio vai questionar aqui, senão a gente fala dos 3 passos para poder fazer essa orientação profissional. Porque se ela não conseguir, dentro desses 3 passos, identificar por si só o que ela quer, a probabilidade é que ela vai precisar fazer essa orientação profissional, que ela vai ter um sucesso muito maior lá na frente. Eu quando eu fui fazer a faculdade, irmã Silvana, quando eu fui decidir pela faculdade, na verdade, eu entrei numa enrascada, porque eu sabia o que eu queria fazer da minha vida, qual área que eu queria atuar, mas eu não sabia, de fato, qual o curso eu deveria fazer. E eu não tive essa orientação profissional. Eu tive uma orientação no trabalho, na empresa onde eu trabalhava, uma gestora que atuava meio que como uma coach para mim. Ela me deu uma orientação, mas não sei se foi a mais assertiva, porque na verdade, eu não gostei do curso que eu cursei. Mas eu cursei o curso do começo ao fim, ele tinha algumas matérias que me interessavam bastante, e depois de terminar o curso que eu fui direcionar a minha carreira para o meio e para a área que eu gostaria de atuar de fato. Isso. Então, assim, a questão que eu queria colocar aqui é: quando a gente tem que fazer essa orientação de fato? Tem que fazer uma orientação... A gente sabe que tem muita gente que hoje em dia trabalha, tem uma profissão, uma carreira e tudo mais, e às vezes não é realmente o que eu coloquei no começo, não é feliz. Ela pode até ser bem-sucedida, mas não é feliz. Ela também pode fazer essa orientação, ou ela tem que fazer a orientação só quando vai decidir qual curso cursar, ou quando vai decidir onde trabalhar? Ah, ótimo. Então, não, ela pode... Isso que o irmão falou em relação à escolha profissional, né, o curso que você escolheu, faz muito sentido. Eu também sou
prova disso, exemplo disso. Minha primeira formação foi marketing, não tinha nada a ver com psicologia. Poxa, é tão legal marketing. Exatamente. Fui estudar marketing, me formei e depois eu fui descobrir que o meu gosto mesmo era pela psicologia. E tudo bem, né? Não existe. O que acontece, né? Olha só, para quem está nos ouvindo, olha que interessante. Nós, seres humanos, nós não somos seres limitados. Nós estamos em constante mudança. Essa mudança, ela leva a gente a outros gostos, a outros interesses. Então, quando a gente, de repente, fala, nossa, mas eu tinha tanta certeza que era isso que eu queria, e, de repente, ele fica entristecido, fica desiludido com determinada situação, por exemplo, uma disciplina na faculdade. Né? A pessoa gosta tanto de uma respectiva área, mas dentro, para ele se formar como profissional, ele precisa passar por algumas disciplinas que ele não gosta. Sim. E ali ele acaba se desiludindo, falando, não, isso aqui não é para mim, eu não quero. Aí o irmão perguntou assim, existe um momento certo, né, para a pessoa, acontece da pessoa fazer e de repente ela não ser feliz, né, trabalhar na área, ser bem sucedido, mas não ser feliz, e ela pode rever isso? Pode reaver isso, novamente. Fazendo o quê? Uma reorientação profissional. A reorientação profissional, ela é justamente para isso. A pessoa, ela pode já ter uma profissão certa e ela querer fazer novamente uma orientação voltada para o seu momento que ela está ali, né? Nesse momento agora, os gostos, interesses que mudaram com essa mudança, com esse movimento que nós, seres humanos, temos. Ou, de repente, ela pode até fazer uma reorientação profissional para uma recolocação no mercado de trabalho. Por exemplo, nós estamos aí com essa pandemia. Muitos profissionais estão desempregados e alguns usam isso como uma oportunidade para seguir uma nova área que ele já pensava em algum momento, mas ele não teve coragem, vamos dizer assim, de buscar essa nova área de interesse, porque ele estava estabelecido nessa empresa, nessa profissão que ele já tinha, e agora é o momento. A pessoa vai fazer uma reorientação profissional para ela conhecer os novos, ver se o que ela tem interesse. Eu tenho interesse de ser médico. Será que eu tenho perfil para medicina? Então tá, vamos fazer a orientação profissional. Na orientação profissional, ela segue 3 passos importantíssimos. Primeiro, o autoconhecimento. Né? O psicólogo, ele vai levar essa pessoa, esse indivíduo, a uma reflexão e a buscar por meio de dinâmicas, por meio de testes, por meio de atividades, por meio de perguntas para respostas, né, dadas pelo próprio orientando, quem ele é. Ele vai buscar ali quem ele é. Né? Então, ele precisa... O primeiro passo é a pessoa se conhecer. Geralmente, a gente pergunta assim, qual profissão que você se vê fazendo, né, exercendo? E a pessoa não tem a resposta pronta. Mas se você perguntar, o seu irmão, o que você pensa que ele pode exercer, né? Que profissão que ele pode ser, que ele vai exercer no futuro? E a pessoa tem a resposta de imediato. A tendência do ser humano é que nós enxergamos, conhecemos o outro, mas a nós mesmos não. Então, o primeiro passo da orientação profissional é o que a pessoa ter um autoconhecimento. E esse autoconhecimento é tão importante porque a pessoa já pode ter uma profissão, já pode estar dentro de um curso universitário, já pode ter feito as escolhas, estar bem estabilizado em determinada empresa, mas ela não se conhece. E quando ela vai entrar em contato com esse autoconhecimento, a probabilidade é que ela tenha uma bela de uma surpresa. Né? Ela vai falar, puxa, mas eu sou tão... Por exemplo, eu, né, falando aqui, eu achava que o marketing, né, era a minha cara, né, porque comunicativa, brinca, conversa, gostava de fazer criar eventos, isso, aquilo, e de repente não era aquilo que eu esperava para mim. Então, assim, nós somos somos esse ser mutável, e com isso, há sim essa mudança, mesmo a pessoa já ter feito orientação profissional em algum momento na vida dela, ela precisa ainda de uma nova adaptação, se readaptar em algum contexto, seja no mercado de trabalho, seja dentro de uma área na empresa,
seja para ela mesma se sentir bem. Já teve pessoas que me procuraram que eram funcionário estabilizado dentro de uma determinada empresa, e ele falou assim, mas o meu sonho sempre foi ter meu próprio empreendimento, né? Eu trabalhar, mas eu não tenho certeza se eu tenho perfil para isso. E a pessoa procurou a orientação, reorientação profissional para poder se conhecer. Então, é bem interessante. Bom, lembrando que você está no Maratona de Profissões, estamos ao vivo aqui com a irmã Silvana, que é psicóloga lá direto de Mogi das Cruzes. Eu sou o Caio Santos, coordenador da COJAD, e gostaria de pedir para você que não compartilhou ainda essa live, que por favor compartilhe essa live, curte, comenta aí, manda suas perguntas, que nós temos uma equipe preparada para selecionar essa pergunta e fazer diretamente para a irmã Silvana. Irmã Silvana, falando sobre áreas de atuação, eu sou formado em administração com ênfase em comércio exterior. Quando eu entrei no curso, eu gostei, porque eu queria ir para a área de marketing, mas eu tinha ouvido de muitos profissionais de marketing que lá na frente eu ia precisar de uma pós-graduação ou de uma MBA em administração para eu ser um bom gestor. Então, que o ideal seria eu começar por uma base, que seria a administração, mas também não só com a base, ter uma segunda profissão ali junto desse curso. E aí na época, eu queria me especializar em marketing internacional. Falei, não, vou trabalhar administração com ênfase em comércio exterior. Uma coisa que eu descobri durante o curso, eu não nasci para comércio exterior. Não é para mim de jeito nenhum. E eu descobri mais ainda que eu não nasci para áreas jurídicas, porque eu atuei numa área de compliance como estagiário por 1 ano e meio, e foi outra área que definitivamente não foi feita para mim. Quando eu fui realmente realocado e consegui uma vaga dentro da área de marketing na empresa que eu trabalhava, eu me realizei, assim. Hoje eu atuo na área, eu atuo com estratégia de comunicação e de relacionamento com o cliente, e sou super feliz, amo o que eu faço. A gente entende que a orientação profissional ela é uma orientação multidisciplinar, né? Ela pega de todas as disciplinas e todas as vertentes do mercado de trabalho. Como é direcionado isso? Tá, legal. Isso que o irmão falou faz muito sentido, né? Vai tendo novas descobertas no decorrer desse estudo, do aprendizado, enfim. A orientação profissional, ela tem várias ramificações mesmo da própria orientação. E o que acontece? Tem pessoas que ela busca a orientação, o mais comum. O que é o mais comum? O mais comum é a pessoa pensar, entender que a orientação profissional é apenas para uma escolha da profissão e que, olha, eu vou fazer a orientação profissional, eu vou escolher aquela determinada área e eu vou me dar bem para o resto da vida. Não significa isso 100%. Como nós já falamos aqui, o ser humano ele é mutável, né? Ele não é limitado, e vem novos aprendizados, vem novas oportunidades, novos contextos que ele entra e ele acaba tendo outros gostos. Ok. Pensando nisso, a orientação profissional, ela acaba sendo perfeita. Eu, particularmente, né, já vou puxar a sardinha para a orientação profissional. Por quê? Ela não é fechada. A orientação profissional não é fechada. Então, assim, tem a orientação de carreira. O que é a orientação de carreira? Tem aquela pessoa que ela não está bem. Olha só, olha que interessante. Uma pessoa trabalha numa determinada empresa. Aquela empresa, ele tem aquela estabilidade lá dentro, e ele tem algo dentro de um setor que colocaram ele que ele não gosta. Ele não gosta, ele não se adaptou àquela mudança que houve no setor ou naquilo que foi posto para ele fazer. Quando ele não tem esse conhecimento, primeiro, esse autoconhecimento, segundo, ele não busca um auxílio, uma orientação profissional, né, que no caso é a reorientação, a probabilidade é que ele começa a verbalizar que ele não gosta mais de trabalhar naquela determinada profissão. E com isso, ele começa a se desanimar, desmotivar, né? A probabilidade é muito grande dele começar a apresentar sintomas psicossomáticos, que né, urticária, psoríase, tem várias, né? Ou então uma úlcera, uma gastrite, depois se torna uma úlcera, enfim. São doenças psicossomáticas muito atrelada a um estresse no trabalho, porque aquela pessoa ela começa a acreditar que ela não nasceu para aquilo. Olha como que é interessante.
quando a pessoa ela toma conhecimento, ela fala, puxa, a orientação profissional não é só para quem está iniciando no mercado de trabalho, mas para aquele que já é um profissional formado, né, estável. O que ele vai fazer? Ele vai buscar uma reorientação profissional, que é ou então uma orientação de carreira. Por quê? Ou ele pode mudar de carreira, ou ele pode simplesmente compreender o que está faltando ali, que está fazendo com que ele não fique mais motivado a trabalhar naquela área. Ou, de repente, ele até não quer mudar. Ele está bem, só que ele entende que ele tem potenciais que ele pode alcançar outros níveis dentro da empresa. E ele também pode buscar uma orientação de carreira. E aí nós temos a orientação profissional, a orientação de carreira, a orientação clínica. Olha que interessante, orientação profissional clínica. Por que isso? Tem pessoas que têm certeza absoluta que profissão quer seguir, mas ela não conhece a si mesma, né? Ela não sabe nem o que ela está fazendo nesse mundo, mas ela sabe que ela quer ser um ator, ela sabe que ela quer ser um professor, né? Ser um psicólogo. E aí, quantas barreiras essa pessoa ela vai encontrar no meio da trajetória, enquanto desenvolvimento de ser humano e enquanto desenvolvimento profissional, quando ela não conhece ela mesma. Então, a clínica ela é importante para isso também. Depois tem a orientação, reorientação profissional para pessoas que estão sendo... até me fugiu a palavra aqui. As pessoas que estão aposentando. Por quê? A aposentadoria, assim como uma demissão na empresa, a aposentadoria, ela também, para muitas pessoas, ela é considerada um luto. Então, o luto, ele não é só quando a gente perde um ente querido, por exemplo. O luto, ele também é considerado quando você perde algo que você gostava muito ou quando aquilo fazia parte da sua vida, uma rotina diária. E a pessoa, quando ela está próxima a se aposentar, ela tende a entrar nesse lugar de luto, porque ela já sabe que é uma perda que ela vai ter. E após essa desvinculação com a empresa, ela pode adoecer. E nem sempre a pessoa, porque ela aposentou porque ela está incapaz. Ela é incapaz de trabalhar porque ela se aposentou. Não, ela pode ter outros caminhos aí pela frente. O potencial dela está ali, às vezes ela se tornar um empreendedor, ou ela aprender coisas novas que vão trazer alegria, né, felicidade para ela. Então, buscar também na reorientação profissional de aposentadoria. Então, assim, existem, né, várias situações, irmão Caio, que a orientação profissional ela está ali presente. E aí, que caminho a pessoa escolhe? Né? Às vezes, por si sozinho, ela não consegue. E olha que interessante, já aconteceu comigo de uma pessoa me procurar, né, como psicologia clínica. Então, ela veio trazendo algumas demandas, entendendo algumas queixas, entendendo ela que eram pertinentes à saúde mental, psíquica, toda essa questão. E no decorrer ali dos atendimentos, o que nós identificamos? Não, que ela estava totalmente equivocada com a área que ela exercia, profissional, né? A área profissional que ela exercia. E quando nós começamos a trazer ali, trabalhar essas questões, ela falou assim, não, peraí, faz todo sentido para mim. E aí, onde foi proposto para ela, vamos fazer uma orientação, uma reorientação profissional, né? Uma orientação profissional, que no caso ela nunca tinha feito. E ela saiu deslumbrante, né? Que ela se descobriu enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, a área da orientação profissional, ela tem toda essa amplitude, até pouco, né, o tempo para falar, então a gente está falando de forma bem resumida, porque se for falar de cada uma delas, ela tem um leque muito grande. Então, assim, é importante buscar a orientação profissional, porque a pessoa não se descobre só como profissão, né, como busca de uma profissão, mas como ser, como esse ser é, como eu sou. A Daiane tem duas perguntas aqui. Uma pergunta. Vamos para as perguntas. Sim, o Eliel perguntou, na verdade, ele faz comentário e ele fala assim, sou formado como técnico em eletromecânica, porém ainda não possuo experiência profissional. A maioria das empresas só contratam profissionais com experiência. Como lidar com essa questão?
Então, tem essa questão que é muito atrelada à política empresarial, né? Agora, a sua formação, durante a sua formação, o que faltou para você buscar essa experiência durante a sua formação? Né? Porque é o curso técnico. O que você precisa ver, Liel? Seguinte, porque principalmente nessa área, né, de eletrônica, eletromecânica, principalmente nessa área, precisa ter a experiência, né? Porque é uma área que tem bastante periculosidade, enfim. Então, ela precisa mesmo da experiência. O que precisa entender essa é uma área que você escolheu porque você entende que você é bom nisso, ou é uma área que foi dada para você? E você tem outro perfil por trás disso tudo a ser desenvolvido, né? Primeiro questionamento que você tem que fazer é isso. E pensar, eu quero estar trabalhando nessa área? Se você quer estar trabalhando nessa área, a probabilidade é que você vai conseguir uma empresa onde você consegue entrar como, nem que seja como voluntário, para você pegar a experiência. Eu sei que nós temos pouco tempo, né? O nosso dia a dia é uma correria, às vezes a gente fala, puxa, né, eu queria fazer um curso, nenhum curso eu estou conseguindo fazer. Mas olha só, às vezes a gente tem que perder para ganhar. Essa é a grande realidade, né? A grande verdade. Às vezes é preciso a gente perder para ganhar. Em que situação o irmão perderia, né? Você perderia. Talvez você vai ter que dispor um pouco mais do seu tempo, para além da sua atividade secular que você já faz, você ainda pedir em algum local para poder fazer, nem que seja 1 hora por dia, um voluntário. E conversar com eles o quê? De repente, se ele pode propor, eles podem dar para você uma declaração de que você está fazendo aquele período de aprendizado. Isso seria legal. Em que momento que você deve fazer essa proposta para alguém? No momento que você tiver certeza que é essa área que você quer seguir, né? Entender o que faltou para você ter pego essa experiência quando você estava estudando. Foi porque você achou que estava desmotivado com a área que você escolheu para estudar, ou foi a falta da oportunidade mesmo? Porque faltas de oportunidades às vezes acontecem, né? Geralmente a gente perde muito quando a gente faz algumas escolhas. Por exemplo, tem pessoas que não fazem orientação profissional, por exemplo, né? Porque ela tem até medo de descobrir o que ela realmente gosta. Olha que interessante. Ela sente medo de ter que dedicar a vida dela para aquela profissão. Então, ela fica mesmo aleatória, né? Tipo, deixa a vida me levar. Então, ela vai por esse caminho. Eu sou quase desses daí. Eu gosto muito de música. Eu falei, se eu fizer uma orientação profissional, alguma coisa, eu vou falar, você nasceu para ser músico. Muito difícil ganhar dinheiro sendo músico. Exatamente. Viver, então e a música seria algo que te dá prazer ou é algo que você faz que te dá prazer, então é mais um hobby, ou como você queria se dedicar 100% para viver dela? Aí você ia ter que se dedicar muito, ia ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida. Por exemplo, seu sábado, seu domingo, seu feriado, né? A família. A probabilidade é grande de você ter que fazer esse caminho. Então é assim, Eliel. Você tem que tentar, né? Vai dentro de um local que você sabe que eles exercem essa atividade, vai lá, faz uma proposta, viu? Eu quero muito ter a experiência, mas você consegue me dar pelo menos uma declaração de horas que eu estou fazendo aqui, né? Às vezes a gente precisa se abdicar de algumas questões da nossa vida para que nós possamos nos readaptar ao novo começo. Isso aí. Isso, acho que tinha essa pergunta, irmão. Tem mais alguma pergunta aí? Não, eu acho que não, né, Daiane? Não tem, né? Não. Pode fazer pergunta, não fiquem com vergonha, não. Nós estamos aqui na Maratona de Profissões. Nós tivemos semana passada uma entrevista muito proveitosa com a equipe de marketing, a equipe de fotografia da Cojade. Nessa semana nós estamos recebendo aqui a irmã Silvana, direto de Mogi das Cruzes, está falando com a gente sobre o tema de orientação profissional. Se você tiver alguma dúvida, já deixe sua dúvida aí nos comentários que nós vamos passar aqui para a irmã Silvana. E nós estamos aqui com 22 compartilhamentos, então aproveite já, essa é a sua oportunidade de compartilhar essa live. Vamos aí alcançar mais pessoas e tentar orientar e tirar dúvidas de mais pessoas, tá bom? Nós estamos no Maratona de Profissões, nas próximas semanas teremos mais algumas
lives também falando sobre o mercado de trabalho, sobre profissões. Se você tiver alguma profissão que te brilha os olhos, que você queira conhecer e saber mais, tirar algumas dúvidas, deixe nos comentários aí também que nós vamos fazer o possível para achar profissionais desta área, para bater um papo com eles e tirar todas as dúvidas de vocês. Mas, Silvana, uma coisa muito importante que eu percebi nesse período de quarentena, que muitas pessoas tiveram seus contratos de trabalho suspensos, ficaram em casa porque não podiam trabalhar ou começaram a trabalhar de casa e tudo mais, eu vi que aumentou o nível de pessoas com crise de ansiedade, porque parece que elas vivem para trabalhar ou nasceram, sei lá, elas não trabalham para viver, acho que elas vivem para trabalhar, e quando é quebrada essa rotina, parece que a saúde mental dessas pessoas vão por água abaixo. O que você tem a dizer a esse respeito? Será que uma reorientação profissional, uma orientação profissional poderia eliminar esse agravamento de crise de ansiedade? Sim. Tem um autor, o Wojciechowski, que ele fala muito sobre a escolha profissional. Que a escolha profissional, ela pode ser considerada uma das principais, né, atividades de maior importância na vida do ser humano. Então, assim, às vezes a pessoa considera tanto que a escolha profissional, a sua atividade profissional, o seu trajeto, sua carreira, ela é tão importante que é a vida dela. E com essa, alguns ficaram ociosos nesse período, outros tiveram, como nenhuma falou, suspensos seus contratos de trabalho, enfim, outros foram realmente demitidos, né? Eles se colocam nesse lugar mesmo. Por onde, né? O que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer? E se ninguém mais quiser me contratar? E cria mesmo, aumenta essa ansiedade, né? Lembrando aqui que acontece? A ansiedade, ela está atrelada a um sentimento de medo. Então, assim, o medo, ele existe, né? No nosso sistema nervoso, na região das emoções, ali onde fica o hipotálamo, enfim, nós temos uma região que ela apresenta o medo, né? E essa região é chamada amígdala, né? Amígdala, só que não é a amígdala que nós temos aqui na garganta, né? A amígdala cerebelar. Então, o que acontece? Toda vez quando nós nos colocamos em uma situação de risco, nós identificamos que nós estamos em uma situação de risco, a gente faz com que essa região ela seja estimulada e ali começa a liberar hormônios que faz com que a pessoa fique muito mais ansiosa, né? Então, o medo, a ansiedade, ela está atrelada ao medo. Então, que pensamentos são esses que estão vindo na cabeça dessa pessoa, né? É pensamento de que não vai conseguir mais outro emprego, é pensamento de que, puxa, se eles diminuíram minha carga horária de trabalho nesse período de pandemia, a probabilidade que eles vão me mandar embora, ou é o pensamento de que se eu perder esse emprego, eu não vou conseguir arrumar nenhum outro na minha vida, ou ninguém mais vai me aceitar, enfim, é controlar esses pensamentos, porque senão essa ansiedade, ela toma conta, né, do entendimento, da compreensão emocional desse indivíduo, e ele acaba desenvolvendo aí uma patologia, uma doença, né, seja uma doença de ordem mental, seja uma doença de ordem biológica, fisiológica. Então, tem todas essas questões. A pessoa, ou então, o que ela pode fazer nesse período? Entender que toda oportunidade, seja ela pior que for, toda situação, seja ela pior que for, sempre vai ter uma oportunidade, né? A oportunidade de aprender o que deve continuar fazendo e a oportunidade de aprender o que eu não devo continuar fazendo. Então, é aproveitar esse momento, né? A gente deixa até uma dica aí, aproveitar esse momento para a pessoa se descobrir. Pode ser por meio de uma reorientação profissional? Pode, né? Se a intenção dela é ter certeza se ela está na atividade correta, na função correta, né, seguindo a profissão correta, tem a profissão correta que faz bem para ela, ela vai descobrir na reorientação profissional. Se ela entende que, nossa, eu já tinha vontade de sair dessa área e agora que eu fui mandada embora é a oportunidade, faça uma reorientação profissional.
Mas antes mesmo de fazer a reorientação profissional, é preciso que a pessoa comece a questionar: o que eu gosto de fazer? Onde eu gosto de estar? Né? Por que eu gosto de fazer tal coisa? O que eu passaria o dia inteiro fazendo que não me cansaria? O que eu tiraria horas ensinando alguém a fazer que eu tenha prazer em ensinar? Né? Então, assim, são questionamentos que ela mesma pode ir fazendo e diminuir essa ansiedade, porque às vezes ela está tão fechada ali, naquela atividade, aquela rotina diária dela, e de repente a empresa, né, nesse período aí, com toda essa crise que estamos vivendo, ela ser mandada embora e ela achar que ela não tem mais nenhum valor. Não, ela tem o valor. Né? Ela pode diminuir, sim, essa ansiedade dessa forma, fazendo esse exercício diário na vida dela. Tem uma frase muito importante que ela corre, e todo mundo já deve ter ouvido uma vez na vida, pelo menos, que diz que faça o que você ama e não terá que trabalhar um dia sequer, né? Exato. Tem muita gente que não faz o que ama e sofre, fica doente por causa do trabalho, ou trabalha demais porque faz a força, e isso Exatamente. é muito delicado. Tem uma pergunta aqui do Alexander Alcardi, que diz assim: se temos alguma dificuldade de se comunicar, a orientação profissional, e eu quero trabalhar numa área de comunicação, por exemplo, a orientação profissional pode me ajudar a tratar esta dificuldade de me relacionar com o público? Olha que legal, muito boa essa pergunta, que inclusive é do meu esposo. Olha, boa, hein? Alexander Alcardi, olha só. Se ele quiser aparecer aí, já é uma oportunidade de quebrar a dificuldade de falar em público, hein? Exatamente. Olha só. Então, existe sim, né? Na orientação profissional, a pessoa ela vai se conhecer. Então, assim, o perfil dela, quais são as habilidades, as aptidões, os interesses, né? A desenvoltura. Lembrando que na orientação profissional temos várias etapas. Né? A primeira etapa é o autoconhecimento. A segunda etapa é o conhecer as profissões, né? Para que elas servem, por que elas existem, em que áreas que podem ser trabalhadas nessa escolha dessa profissão, a remuneração, enfim, conhecer essa profissão. E aí conhecer de que forma? Indo nas empresas, indo conversar com o profissional que já atua na área, enfim. E existe o terceiro passo, que é a pessoa fazer a escolha. Para esse conjunto de passos, chegar na escolha, vão ter testes que vão ser aplicados. Nem todos os psicólogos aplicam testes, né? Nem todos são adeptos a isso. Mas a gente trabalha o quê? A observação, a aplicação de testes, que são os instrumentais psicológicos. A pessoa tem atividades dinâmicas, ela vai ser, se de repente um resultado do teste dela aparece lá que ela é uma pessoa mais introvertida, a gente vai desenvolver dinâmicas para poder desenvolver isso na pessoa. E, de repente, para surpresa nossa e para surpresa do próprio orientando, a gente identifica o quê? Que tudo bem, a pessoa é introvertida mesmo. Né? E aí a gente vai pontuar o quê para esse orientando? Olha só, você com esse perfil, olha as áreas que você poderia trabalhar. Né? Então, assim, nada está fechado, nada está pronto. Então, o que acontece? Nem sempre a pessoa não saber se comunicar muito, ela não pode trabalhar numa área de comunicação. Porque a área de comunicação, ela não precisa ser só verbal, presencial. A comunicação existe aí, mídias, não é? Existe, hoje, então, com todas essas redes sociais, né, com todas essas plataformas online, com todas as escritas que existem. Então, assim, a comunicação, por exemplo, não é algo que precisa ser só presencial, tete a tete. Né? E, de repente, a pessoa ela vai descobrir que, puxa, não era a área de comunicação que eu quero seguir. Existem outras áreas. Por exemplo, a criação. Na área de comunicação é muito importante uma pessoa criativa. E nem sempre essa pessoa criativa ela está exposta, mostrando que foi ela que criou. Né? Ela faz o serviço ali por trás dos bastidores, né? E muitas vezes quem vai ganhar a marca ali, ganhar o nome na marca, é a pessoa que apresentou aquilo, mas foi aquela pessoa que criou, aquela pessoa que trabalha na área de comunicação. Então, assim, é possível, sim, a pessoa se descobrir isso numa orientação profissional. É bem legal essa pergunta, porque nada está fechado. Uma vez teve um orientando que chegou e ele queria muito seguir na área de contabilidade.
Só que ele tinha desespero, pavor no cálculo. Aí você fala, nossa, e agora, né? Vai para contabilidade sem cálculo. Exatamente. Só que o que acontece? O papel do orientador, ele não pode interferir, né? Então a gente fala de inferir na decisão do outro. A gente acolhe aquela fala, aquele desejo do orientando, e a gente fala, tudo bem, é disso que você gosta? Então tá, vamos fazer o processo da orientação profissional. Nesse processo, a pessoa vai se descobrindo, porque ela vai vendo que existem outras oportunidades para ela seguir ali, né? E no resultado final, em nenhum momento a gente vai chegar e vai falar para o orientando assim, olha, seu perfil para cálculo é 0, então você precisa seguir na área de humanas. Nunca, né? O que nós vamos falar para passar por orientando é assim, olha, o seu perfil todinho é voltado para a área de humanas. Mas, se você quer tanto a área de cálculo, tranquilo. Só que você vai ter que se dedicar muito mais, né? Então, o que você completaria aí, por exemplo, 5 anos em psicologia, que é na área de humanas, 5 anos em psicologia, sorrindo, você provavelmente vai cumprir 4 anos de contabilidade chorando. E de joelho orando também, vai passar nas provas. Exatamente. Então, assim, na orientação profissional, a pessoa entra em contato com questões ali que ela vai falar, puxa vida, eu não tinha pensado por esse caminho. E, às vezes, a escolha dela pronta de uma profissão não está nem voltada por ela mesma, não nasceu nem dela. Às vezes ela viu que na família a pessoa foi bem sucedida a vida toda, seguindo aquela determinada área, seguindo naquela profissão, e ela acha que aquilo é para ela. Ou os próprios pais. Você sabia, irmão Caio? Olha só que legal. Existe orientação profissional para os pais também? Para os pais? Para os pais. Por quê? Porque os pais, eles tendem a influenciar na decisão do filho. E na orientação profissional para os pais, o que a gente trabalha? Mostrar para ele que aquilo que é bom para ele não significa que vai ser bom para o filho, né? Aquilo que ele estudou na época de escola dele, hoje os filhos estudam outras áreas, têm outras oportunidades de aprendizado, né? E sem falar que às vezes é que eu vou lembrando, né? Eu vou falando aqui, eu vou lembrando dos meus orientandos. Teve uma situação de um orientando que ele falou assim: meu pai quer muito que eu siga a profissão dele. Mas ele sai de casa reclamando que ele vai para trabalhar e ele volta bravo porque chegou do serviço bravo por causa do dia a dia de serviço dele. Como que eu vou gostar? Como que eu vou querer fazer a mesma coisa que ele faz? Então, para você ver como que é delicado, né, as escolhas e as percepções. Lembra, nós somos seres que mudamos o tempo todo. Nós somos seres subjetivos. O que eu gosto não significa que o outro vai gostar. O que eu percebo no outro não significa que ele vai perceber também. Então, a orientação profissional, ela vai levar a pessoa a esse lugar, a se conhecer, a ter certeza que aquilo que ele vai escolher é para ele. E se, de repente, lá na frente, ele entrar em um outro lugar de escolha, tudo bem, não tem problema. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz, né? Ser bem-sucedido, mas não ser feliz. E ser uma pessoa que adoece o tempo todo só para manter uma posição de ser bem-sucedido, não leva ninguém a lugar nenhum, né? Agora pensa você poder juntar a felicidade, né? Como você disse lá no início, ser bem-sucedido, por que não? Gostar, né, muito do que você faz e entender que a escolha foi tua. Né? Não teve influência de outras pessoas, a influência foi tua, a decisão foi tua. Então, assim, a orientação profissional, ela vai mostrar esse lugar, né? Vai mostrar esse caminho. A Daiane tem uma pergunta aqui. Sim. Vamos lá para a pergunta. Tá. Na verdade, surgiram várias perguntas. Tá. A Rita Gomes, ela perguntou assim: qual pós mais indicada para o profissional de direito que gosta de atuar na área, mas ama a psicologia em si? Ai, que legal, olha. Então, como que é o nome da pessoa? A Lica Gomes. Lica Gomes, vamos lá. Por exemplo, na psicologia, nós temos a psicologia jurídica, forense, né? Tem a criminalista. Bem, na medicina, tem também no mesmo caminho, né? Tem a medicina de autópsia,
tem a medicina criminalista. Então, o que acontece? Para quem quer está estudando direito, não é isso? Ela está estudando direito, mas quer seguir esse outro caminho? Gostaria de estudar direito, é isso? Você já é profissional de direito. Você pode fazer uma especialização em psicologia jurídica, por exemplo. Na medicina, eu sei que isso você não ia conseguir. Porque na medicina, para ter uma especialização numa área da medicina, você precisa ter o CRM. Então, que é o Conselho Regional de Medicina. Então, seria mais difícil você conseguir uma especialização. Por exemplo, eu amo a área psiquiátrica. Atuo também, né? Até parece que eu faço várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas não é isso. Eu tenho 2 empregos diferentes. Então, o primeiro, eu atuo na área da psicologia social, né? Então, diretamente ligada com a vara da infância e juventude. Já passei no sistema prisional também, como psicologia jurídica. E o que acontece? Eu amo a área psiquiátrica, só que eu não poderia fazer uma especialização em psiquiatria porque ela está atrelada a uma especialização da medicina, precisaria ter o CRM. Já a psicologia jurídica, você consegue fazer essa especialização em psicologia jurídica, forense, ou só jurídica, ou só forense, e atuar na área atrelada ao direito, que é supimpa, é maravilhoso. Então, assim, fica a dica aí, procura ler sobre a psicologia jurídica, a psicologia forense, a criminalista, psicologia do comportamento do criminal, sobre sociopatia, psicopatia, que está tudo muito atrelado. E eu tenho certeza que você vai gostar. Qual outra, Dai? Pergunta? Tem uma outra que fala assim: quais doenças as pessoas podem... Quais doenças as pessoas podem desenvolver na quarentena devido à falta de emprego ou à constância dentro de casa, né? Ah, tá. E aí tem outra que já veio aqui na tela, que fala assim: como mudar esses pensamentos disfuncionais ligados a crenças de catastroficação. Tá. As doenças que podem ser desenvolvidas nesse período de quarentena, né? Que tá aí as principais, né? Que já vem de imediato. A depressão e a ansiedade. Aí a gente fala, nossa, mas a depressão e a ansiedade é algo que, né, tão rotineiramente já acontece, tá. Mas tem graus de depressão, tem graus de ansiedade e que pode levar à morte. Então, assim, é sério isso, né? As pessoas estão banalizando a depressão, estão banalizando a ansiedade. E sim, isso pode ser letal, sim, né? Então, assim, vamos lá. A depressão. A depressão, ela está muito atrelada a um lugar onde as pessoas ficam presas no passado. O que aconteceu comigo? Por que eu não alcancei tal lugar, tal posição no mercado de trabalho? Por que eu não fiz tal coisa enquanto eu estava trabalhando? Antes da pandemia, eu tive tanto tempo de visitar a família, de estar com os amigos, né, de fazer algo novo para mim, e eu não fiz, e agora? Então, ela está presa àquilo que ela não fez. Isso pode desencadear uma depressão, né? E a ansiedade é aquilo que ela fica pensando lá na frente, né? O que vai ser de mim depois que voltar essa pandemia? E se eu não estiver vendo minha família, como é que eles podem estar? Falando só por videochamada não é suficiente. E se tiver alguém doente? E o que vai acontecer com a economia do país, né? Como quando vou acabar tudo isso? Ela fica presa no lugar, tentando resolver um problema que ainda não existiu, de fato, na vida dela. Ela fica imaginando como resolver esse problema o tempo todo, questiona esse problema o tempo todo. E isso aumenta a ansiedade dessa pessoa, né? E aí pode chegar a uma ansiedade generalizada. Então aí pode desenvolver uma fobia, um pânico, né? Uma síndrome do pânico. Então, assim, o que fazer, né? Respondendo, já atrelando a outra pergunta, o que fazer nesse período para que não chegue a um pensamento catastrófico, né? Relaxa. Viva um dia de cada vez. Quando a gente vai subir um conjunto de escadas, a gente não consegue dar um passo e, estando lá embaixo, dar um passo e chegar lá no topo. A gente precisa andar degrau por degrau para chegar até o topo. Então, entenda
Isso nós estamos aqui, é um período que nós estamos de passagem, né? Já demorou aí, já teve bastante tempo que nós estamos nesse isolamento. A probabilidade é que não volte tão cedo, né, a normalidade, que nós temos aí como base todos os outros países que começaram antes. Mas estamos vivendo, e vamos viver um dia de cada vez. Então, assim, abrace mais, né? Embora a gente não possa abraçar em contato, mas no sentimento, no olhar, nas palavras, né? Ligue mais para as pessoas que você gosta, mostre para as pessoas o quanto que você está se importando com elas e com você mesmo. Tem pessoas que acordam o dia dando bom dia para todo mundo, mas ela não consegue dar um bom dia para ela mesma. Né? Então, assim, o ideal é você olhar para o espelho, né? Por mais difícil que esteja você acordar de manhã, né? E falar, oi, Silvana, tudo bem? Né? É um exercício interessante para você fazer. Só não pode falar, bom dia para quem? Né? Então, assim, você vai diminuir com isso esse pensamento catastrófico, né? Porque a catástrofe, o pensamento catastrófico, ele está muito atrelado a essa ansiedade, aquele pensamento do que pode acontecer. E isso é evitável. É evitável. Então, faça mais coisas que você gosta, né? Curta mais os filhos, curta mais os amigos, curta mais a família, nem que seja à distância, mas isso é possível fazer. A Daiane tem mais uma pergunta. O irmão quer fazer alguma pergunta antes, irmão Caio? Não, vamos para as perguntas aí, Tá. depois a gente continua aqui. Tá ótimo. Nada. Pode falar, Daiane. A Amanda perguntou assim: me formei em uma área e trabalho em outra, e ainda tenho dúvidas. O que eu devo fazer? Olha só, você chegou a fazer orientação profissional? Se você não passou por uma orientação profissional, faça, né? A reorientação, ela tá ligada o re ali, né? O inicial, tá? Fazer de novo. Se você não fez, faça pela primeira vez. Se você se formou em uma área, trabalha em outra, mas ainda tem dúvida, você precisa se conhecer, né? E é tão difícil a gente se conhecer, né? Às vezes a pessoa tem medo de entrar em contato consigo mesmo, tem medo do que vai descobrir, né? E olha que delícia você descobrir quem você é, que delícia você descobrir o que você gosta, né? Não precisa ficar nessas incertezas. Então, assim, eu aconselho você, Amanda, a fazer uma orientação profissional. Procure uma orientação profissional. A orientação profissional, aproveitando aqui, ela varia, o número de sessões, né, de encontros, varia muito de profissional. Eu, particularmente, costumo fazer de 8 a 10 encontros. Então, assim, esses encontros podem ser uma vez por semana, então semanal, ou atendendo a necessidade do orientando, que às vezes ele tem mais pressa, né, por questões de escolha de um curso, ou enfim, pode ser feito 2, 3 vezes por semana, para diminuir esse período do processo. E detalhe, né? Tem pessoas que não procuram orientação profissional com medo de identificar ali demandas psicológicas. Como é um profissional da psicologia que, no meu caso, aplico a orientação profissional, a pessoa às vezes tem receio de falar, puxa, mas eu vou passar num psicólogo. Psicólogo é coisa de louco, ainda existe esse tabu, né? Mas não, na orientação profissional, independente de eu ser psicóloga clínica, né? Clinicar, no período, durante a orientação profissional, o olhar é totalmente voltado para fins de orientação profissional. Se nesse período começar a aparecer demandas, né, situações ali que nós identificamos juntos, que são questões clínicas, o profissional, pelo menos eu faço isso, eu sei que os colegas profissionais, eles são ensinados para também, informamos o orientando. Olha, até aqui nós estamos fazendo uma orientação profissional, mas nessa questão aqui, para você desenvolver daqui para frente, você vai precisar buscar a clínica, né? Vamos primeiro tratar essas questões aqui, depois a gente volta, porque senão você só vai fazer orientação e você não vai ter resolvido essa questão tua e a probabilidade que você vai falhar lá na frente novamente, né? Então, assim, é legal, converse com um profissional da área que possa te auxiliar. Você vai ver como que vai ser bom para você. A orientação profissional e teste vocacional são a mesma coisa? Ah, legal. Olha só, teste vocacional. Antigamente, era muito utilizado esse termo de teste vocacional. Só que isso foi tirado por quê?
quando você fala em teste vocacional, remete a um teste de vocação espiritual, uma vocação dos seus talentos, né? Então, quem usava muito essa questão de testar mesmo as pessoas para entender qual que era a vocação dela eram as igrejas, né? Então, a gente for buscar aí na história do cristianismo, tudo, as pessoas usam muito esse termo de teste vocacional, né? Testar a vocação daquele ser. Então, isso foi tirado. Então, o que a gente utiliza? A orientação vocacional, sim. Olha que interessante, por quê? A orientação vocacional e a orientação profissional são dois termos, parece diferente, mas são os mesmos. A pessoa está buscando o quê nessa orientação? Entender qual que é o seu perfil, no que ele é bom, o que ele gosta, qual é o seu interesse, né? Ele tem aptidão para quê? Então, quando você fala da aptidão para o quê, está muito voltado à vocação a quê, né? Então, a gente utiliza, sim, alguns profissionais utilizam orientação profissional e orientação vocacional, que são as mesmas coisas. Já o teste vocacional não existe, né? Não existe mais. Muitas pessoas pensam que a gente tem um teste que vai conseguir ali avaliar a vocação da pessoa. Isso não acontece, isso não existe, né? Assim como todos os testes psicológicos que nós aplicamos, eu tenho o costume de aplicar, em média, dependendo da idade e dependendo da demanda, de 4 a 6 testes por orientação, e nesses testes eu informo o orientando. Não significa que o resultado que vai dar aqui é um resultado fechado, é a verdade única na sua vida, não é isso, tá? Isso aqui é para a gente ter um levantamento, uma ideia, um parecer do seu perfil enquanto pessoa, mas isso não está fechado. E por que não está fechado? Porque nós já falamos lá no início, o ser humano ele é mutável. Hoje eu posso pensar de um jeito, agir de um jeito, gostar de algo hoje. Amanhã eu posso mudar esse meu gosto. Por quê? Pela influência do dia a dia, pela influência de outras pessoas, de outras áreas que eu conheço, de outras oportunidades que surgem. Então, nada é fechado na vida do ser humano. Nada é único, limitado. E que bom, né? Deus fez a gente assim justamente para isso, né? Nos deu o livre-arbítrio. Por quê? Porque nós temos essa possibilidade de escolhas. Sim. Lembrando que você está no Maratona de Profissões da Cojade. Se você não compartilhou ainda essa live, compartilha com seus amigos, seus contatos, cria uma sala de vídeo lá no seu Facebook pessoal. Vamos atingir a maior quantidade de pessoas possíveis para passar esta orientação, essas dicas, que são dicas valiosíssimas que são dadas aqui hoje, hein? E nós temos ainda mais lives aí nos próximos sábados falando sobre profissões. Tivemos um comentário aqui pedindo uma live falando sobre empreendedorismo. É um tema muito interessante. E a gente vai trabalhar para trazer empreendedores aí do nosso ministério, do nosso campo eclesiástico no Ipiranga, para falar sobre empreendedorismo. Vamos deixar aqui em pauta, sim, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que legal. Irmã Silvana, uma questão aqui que me ocorreu agora. Tá. A gente hoje em dia tem uma gama gigantesca de cursos voltados para coach. E nós temos também a psicanálise, né? Programação neurolinguística, psicanálise e coach. São 3 áreas que trabalham voltadas à orientação profissional também. Eu queria te perguntar se a orientação profissional ela deve ser feita só realmente por um psicólogo ou se estas áreas também são bem-vindas. Tá. Não, todos esses outros profissionais, eles podem sim aplicar a orientação profissional, tá? Contanto que, lógico, ele tem ali uma formação, que nem, por exemplo, no período da graduação da psicologia, nós temos uma disciplina por orientação profissional, onde é desenvolvido isso, nós fazemos estágio, enfim, já vem na grade curricular. Eu comentei isso no início da nossa live hoje, sobre os professores nas escolas, dentro das instituições escolares, a pessoa o profissional para aplicar a orientação profissional, ele precisa ou ser pedagogo, ou ser psicólogo. Isso dentro de uma instituição educativa, tá? Foi dentro de outras áreas, sim, o coach ele pode, o psicanalista, o irmão falou também foi o coach? Neuro... Que tem a
Orientação neurolinguística, Isso. que eles falam da reeducação do cérebro, né? Isso mesmo. Poder, eles podem. O que diferencia esses orientadores profissionais do psicólogo? O que diferencia é a aplicação do teste. O psicólogo, ele é o único profissional habilitado para aplicar os testes psicológicos. Então, teste psicométrico, de projetivos, escala de maturidade emocional, escala de maturidade do quociente, enfim, são diversos testes que nós temos, que é só o profissional de psicologia que é habilitado. Tanto que para adquirir esses testes, para comprar nas editoras, né, nós precisamos apresentar o nosso CRP e assinar ali o comprovante, entrega, e é tanto que ele é controlado. Por exemplo, se eu comprei um teste X hoje, e o mês que vem eu quero comprar ele novamente, eu vou ser questionado por quê, né? E esse questionamento, ele acontece por qual motivo? Porque eu posso simplesmente pegar, comprar mais de uma edição para não poder ficar passando para outros colegas. Não pode, né? O profissional que adquire aquele teste, ele é responsável por aquele material. Por quê? Muitas pessoas saem rotulando, rotulando patologias ou apresentando perfis diversos das pessoas por meio de resultados de testes, e é muito sério isso, né? Isso pode levar a pessoa numa condição de suicídio, por exemplo, ela receber ali um laudo por meio de um teste, né, nomeado psicológico, e ela não aceitar aquele laudo que foi dado para ela. E com isso, ela tentar contra a própria vida, ou ela entrar no estado depressivo, enfim. Então, é muito sério, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, qualquer profissional que tenha habilidade, habilitado, né, no sentido assim, de ter o conhecimento da orientação profissional, ele pode sim desenvolver esse serviço. Só não pode aplicar o teste. E mais uma questão, né? Vou puxar aqui a sardinha para o psicólogo. É óbvio. O psicólogo, ele trabalha a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento na orientação profissional. É o primeiro grande passo da orientação profissional, o autoconhecimento, né? E o psicólogo, o profissional psicólogo, ele vai levar esse orientando a uma reflexão interna, né, relacionada ao seu ser, né, ao seu estar, né, seu estar bem, seu estar onde, né? E tudo isso existem na formação do psicólogo. Somos treinados para tal, né? Aprendemos essas técnicas, aprendemos esses caminhos. E sempre lembrando que existe o limite. Então, por mais que o autoconhecimento, ali no processo de autoconhecimento, tem situações que o próprio orientando ele vai apresentar de fragilidade em determinado ponto que eu não posso mexer assim tão bruscamente, de forma brusca, porque eu posso alterar a psique desse orientando, eu posso mexer com o emocional desse orientando, né? Então, o profissional psicólogo, ele trabalha essas questões emocionais, né, comportamentais. Então, quando ele, de repente, entra em contato com essa realidade desse orientando, ele vai trabalhando aos poucos e no momento certo para apresentar isso para o orientando. Então, assim, quando a gente fala de outros profissionais poder aplicar a orientação profissional, é permitido sim, só que ele precisa ter muito cuidado, né? Saber que ele está lidando ali, independente de ser um futuro profissional, é um ser humano. E esse ser humano, ele é cheio de sonhos, ele é cheio de desejo, cheio de sensações, de emoções, né? E a gente pode desestruturar uma pessoa se a gente der uma orientação equivocada, uma orientação brusca, né? Então, nós temos sim que ter esse cuidado. Então, assim, é permitido, mas esse profissional precisa saber bem o que ele está fazendo. A Daiane tem uma pergunta aqui. Eu vi que tem uma pergunta aqui do nosso chefe, Antoniel. Ah, é? Vamos ver o que o Antoniel fala. Será que é essa que ela vai ler aí? O Antoniel. Ah, é o Antoniel, irmão Antoniel, que estão perguntando. Em todas as orientações profissionais, usam testes psicológicos ou não necessariamente?
Não necessariamente. Irmão Antoniel, meu querido, olha a situação que você me colocou, né? Bom, Antoniel, então vamos lá, né? Não necessariamente precisa ter a aplicação do teste. Isso vem muito a pedido do próprio orientando até, porque na cabeça do orientando, ele entende se for procurar um psicólogo, porque ele sim aplica teste. Mas nem todo psicólogo gosta de aplicar teste, e eu vou explicar o porquê. O teste, ele, diferente do que as pessoas pensam, que o resultado que deu ali é aquilo e pronto, é o que eu falei aqui antes. O resultado, ele não é fidedigno. 100% fidedigno no sentido assim, ser único, uma resposta única para aquela pessoa. Né? Por exemplo, um teste projetivo. Um teste projetivo, a pessoa, quando ela está ali, quando nós aplicamos esse teste no paciente ou no orientando, ele está projetando aquilo que ele está sentindo naquele momento, como ele está naquela situação. Por isso que para uma aplicação de teste é necessário você avaliar iluminação, o som, se tem interferência acústica ou não, né, de alguma situação sonora, o local onde vai ser aplicado, está sendo confortável ou não, essa pessoa está bem acomodada, ela está com fome, ela está com sono, porque todas essas reações corporais, né, que vão mexer com nossos sentidos, pode implicar no resultado desse teste. Então, assim, nem todo psicólogo, né, orientador psicólogo, ele vai aplicar o teste. Às vezes ele até pretende aplicar, mas ele vê que no desenvolver daquela orientação não é necessária. E tem aqueles que gostam de aplicar, né? Eu, por exemplo, eu aplico. Por que eu aplico? Uma porque, para o orientando, ele se sente mais importante, passando por um teste, né? Então ele entende que, nossa, aquele resultado vai ser... Mas eu explico para ele. Eu explico, olha, a gente vai fazer o teste, mas o resultado que der aqui, ele se aproxima muito do que você é nesse momento. Né? Aproxima muito no resultado do seu perfil, das suas habilidades, mas ele não é um resultado único. Nós vamos aqui a soma disso tudo que nós estamos fazendo. Então, desde atividades lúdicas, jogos, filmes, né? Passo temas de filmes para eles assistir, música, às vezes para eles ouvir. O que acontece? Conhecer a empresa, né? Determinadas empresas, conversar com determinados profissionais, pesquisar sobre determinadas profissões. Enfim, é uma imensidão, é um conjunto de situações que são colocadas nesse processo de orientação, que somando tudo, a gente vai falar assim, olha só, do que você, né, é importante você desenvolver. Tem uma das atividades que eu gosto bastante, que é o recorte e cole. Olha que simplérrima, vou explicar para vocês, vou contar meus segredos. Né? Uma folha grande, tipo, pode ser uma cartolina também, enfim. A pessoa, a gente pede para o orientando, nós damos várias revistas para eles, e eles recortam ali, eu falo assim, ó, monta um mural aqui com imagens que tem a ver com você, que você acha que tem a ver com você. E é incrível o que aparece no resultado, né? Por quê? Pessoas que são assim mais voltadas para áreas manuais, né? Serviços manuais, tudo, ela faz aquilo de um jeito, já tem aqueles que são voltados para a publicidade. Ele escolhe umas imagens que você fala, gente, né? Que criação, que criatividade, tudo isso. Então, olha só, é uma pequena atividade simplérrima de recorte e cole, que a pessoa ali mostra muito do que ela é. Então, assim, a orientação profissional não está fechada somente para testes, e não necessariamente precisa ter aplicação do teste, tá? Oi, Dai. A Dai tem mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta do Emerson. O Emerson. Se o mercado fechado pode ser um gatilho para a mudança da área profissional e como perceber isso? Ah, legal. Quando você fala do mercado fechado, olha só, pode ser um gatilho para uma nova descoberta. De que forma? Como nós falamos aqui, toda situação, né, no meio de um grande caos, sempre vai haver uma oportunidade. Uma oportunidade de readaptação, por exemplo. Então, a pessoa já atua numa determinada área, o mercado está bastante fragilizado, está bastante delicado nesse momento, complexo,
o que a pessoa faz? Ela começa a tentar uma readaptação. Então, é um gatilho, sim, né, uma oportunidade enorme aí que está acontecendo no nosso país, né, no mundo, na verdade. Mas aí, falando no Brasil, no nosso país, da pessoa buscar esses novos recomeços, né? Então, assim, não necessariamente a pessoa precisa se fechar só na área que ela está trabalhando, que ela já atua. Ela pode, sim, buscar algo novo, né? Então, aí, com uma recolocação no mercado de trabalho, né, por meio de uma reorientação profissional, ela consegue encontrar esse lugar. E nem sempre, viu, irmão Caio? Vou falar uma coisa que é importante. Nem sempre a pessoa, para ela se descobrir, ela precisa da orientação profissional. Olha que interessante. Isso é interessante. Isso é interessante. Porque a primeira coisa é a pessoa se conhecer, não é isso? Sim. E a pessoa pode se conhecer por meio dela mesma, dos questionamentos, ela encontrar as respostas para as perguntas dela. Então, o que eu quero ser? Aonde eu quero estar? Para onde eu quero ir? Quanto eu quero ganhar? Né? O que eu quero fazer em determinada empresa? Com quem eu quero trabalhar? Né? Como eu quero trabalhar? De que forma eu quero ir vestido trabalhar? Né? Que tipo de roupa eu quero usar? Né? Eu gosto de trabalhar em lugar fechado? Eu quero trabalhar em lugar aberto? Eu quero trabalhar com pessoas? E aí, de repente, ela pode fazer ainda o que mais? Ela buscar essas informações no meio social dela. Então, assim, ela perguntar para os colegas da igreja, para os colegas da escola, para a família, como que você me vê? Né? Você me vê trabalhando em que área? Né? E ela começar a fazer essas buscas, porque nada melhor do que a gente ter um feedback do outro também. Né? E ela fazer. Se ela encontrar as respostas para ela, legal, tenta fazer, né? Ir para o caminho que você já estava pensando, porque se todo mundo respondeu, foi de acordo com o seu desejo, e as suas respostas foram de acordo com o seu desejo, não necessariamente você precisa fazer uma orientação profissional. Agora, se ainda ficou dúvidas, depois de todo esse levantamento, procure uma orientação profissional. Então, isso também serve para esse novo gatilho, né? Aproveitar esse gatilho aí do mercado que nós estamos vivenciando hoje e a pessoa, de repente, buscar uma recolocação no mercado de trabalho, ou ela ter certeza que sim, é isso que eu quero continuar fazendo na minha vida, né? E ela dar continuidade para aquela área que ela já trabalhava, naquela profissão, e isso é bem legal. Tem mais uma pergunta aqui. Em resumo... Só um minutinho, Dai. Oi? Em resumo, tudo que você falou agora, a gente consegue entender que, primeiro, os pais não devem interferir na escolha profissional dos filhos. Exato. Eles devem apoiá-los, né? E, em segundo lugar, que a experiência conta, né? Eu acredito que você pode até comentar sobre isso, mas o período de estágio que existe na maioria das faculdades, ele ajuda muito nisso, né? Ajuda a pessoa a estagiar na área que ela está cursando, justamente para ela entender o que faz na prática, porque não é só nos livros que diz o que é uma coisa é a teoria, outra coisa é totalmente diferente à prática. O dia a dia, moldar o dia a dia do trabalho é bem, bem diferente da teoria, nem sempre é idêntico à teoria, né? Então, acredito que essa parte de estágio, ela vem muito a contribuir para uma orientação profissional sem necessidade de um profissional orientador, de fato, né? Sim, sim. Exatamente isso, Moncaio. A pessoa, ela pode... Primeiro, né, falando dos pais. Os pais, eles adoecem muitos filhos nessa fase da escolha profissional. Né? Muitos pais. E sem saber, porque o motivo, a intenção desses pais não é adoecer esse filho. É contribuir para uma escolha, entre aspas, correta. Correta, certa. Mas nem sempre é assim. Então, às vezes, o jovem, né, o adolescente, o jovem, ele faz a escolha baseado no desejo desse pai, dessa mãe, porque ele se sente assim. Nossa, se eu não escolher o que meu pai e minha mãe querem, eu acho que eles vão né, me gelar, né, me isolar. Qualquer coisa que eu falar depois que não está dando certo, eles vão jogar, né, na minha cara e falando, nossa, você que fez a escolha, né, então é problema teu. Então isso um agravante mesmo na escolha do filho. Então assim, deixe o seu filho escolher. Provavelmente você escolheu a sua profissão. E se foi outra pessoa que escolheu no seu lugar, a probabilidade é que você não esteja 100% feliz naquilo que você faz. Acho que é uma a cada 10 que consegue se dar bem quando a escolha Exatamente, né? A gente vê muito isso naquelas famílias, né, que tem padaria,
porque o pai, o avô, o bisavô teve a padaria e continua de geração em geração, então a pessoa quer, sei lá, ser seguir a área de ciências contábeis, ou enfim, e a pessoa tem que viver na vida lá fazendo pão, né? E não é assim, não é seguir com aquela padaria, e não é assim. Aí, indo lá para o caminho do estágio. O estágio é fundamental, assim como é fundamental o curso técnico profissionalizante. Então, assim, tem até uma questão da orientação, que é a questão multidisciplinar, né? A orientação profissional e o lugar multidisciplinar dessa orientação. O que é a multidisciplinar? A gente está falando aí de múltiplas disciplinas. Nas escolas, geralmente os professores, eles são muito limitados. Então, assim, se eu dou aula de matemática, eu vou falar só de matemática, né? Então, assim, economia não tem nada a ver comigo, matemática financeira, enfim, não tem outras áreas. Se eu dou aula de língua portuguesa e pronto. Enfim, tem outras também disciplinas. É necessário que esses professores revejam isso. E é necessário que os alunos não se limitem apenas a essas disciplinas, mas procurem outros horizontes, procurem outras descobertas, né? Pesquisem em outros lugares, outras áreas. Por quê? Porque a orientação profissional e a profissão em si, ela é multidisciplinar, né? E depois, assim, quando nós vamos trabalhar na área, no campo, dificilmente a gente trabalha sozinho ali na nossa área. A gente trabalha com multiprofissões, né? Vários outros profissionais. A gente depende dessa cadeia de profissionais para que o nosso serviço também aconteça. Então, é importante o orientando entender o quê? O futuro orientando aí. Que ele não precisa sair do ensino médio e ingressar 100% numa faculdade. Se ele não conseguir ingressar nessa faculdade, pronto, o mundo acabou. Aí entra aí no estado de depressão, né? E cria toda aquela ansiedade, e a pessoa acha que o mundo inteiro está contra ele, porque ele não conseguiu ingressar numa faculdade. E tem um curso técnico, e tudo bem, o curso técnico vai te ensinar muito. E ali você vai ter a oportunidade de conhecer se você gosta ou não, de fato, daquela profissão. E, além do mais, ela vai te abrir o caminho, assim como a faculdade faz, em estágios. E você se descobre nos estágios. Eu, por exemplo, dentro da psicologia, tem várias ramificações dentro da psicologia. E tem uma delas que é a psicologia hospitalar. E eu queria muito que chegasse nesse estágio para eu atuar, porque eu falava, nossa, você pensa, né, hospital, usar jaleco, né, tá lá no meio dos médicos, né, olha o status, né. Tá, detestei, né. Então, assim, eu ia empurrada para o estágio e eu saía de lá acabada e chorava, ficava detonada porque eu via tantas questões, lidava ali com a morte, lidava com o sofrimento de dor daquele indivíduo, né? E aquilo para mim não era aquilo que eu queria, né? Não é aquilo que me fazia bem. Em compensação, eu fui trabalhar dentro de um presídio, até Montim lá eu vivenciei, né? E para mim tudo bem. Olha que interessante. Não é a dor do outro do mesmo jeito? Mas o contexto era diferente, a situação era diferente, a pessoa... Enfim, os estágios te mostram esses caminhos, né? Então, assim, não tenha medo de fazer estágio. Esteja aberto para todas as oportunidades que chegar. Então, assim, apareceu estágio na escola? Faça. Apareceu em uma empresa? Faça. Apareceu num presídio? Faça. Se você não gostar, você está em tempo de mudar de opinião, né? Então, assim, e é o tempo de você conhecer se você gosta mesmo ou não daquilo. Então, assim, aproveite as oportunidades que chegam até você. Mas, Silvana, nós estamos já com 1h30 de live, acredita? Nossa, muito rápido, né? Passa mesmo. Tá indo para os finalmente aqui, a gente precisa encerrar. Ok. Porque logo às 18 horas tem algumas outras lives aí que a gente não pode entrar junto. Eu recebi uma pergunta aqui, mas eu vou deixar de lado. A gente pode ir para a última pergunta que tiver aí, mas antes eu gostaria de passar uns dados importantes aqui. Nós temos mais de 2.000 pessoas alcançadas por essa live. Olha que legal. Engajamento aí de 719 pessoas até o momento. E eu gostaria de falar com você, espectador. Se você não compartilhou ainda, compartilhe a nossa live agora. Aproveita esse momento. Vai compartilhando aí com seus contatos. Cria uma sala de vídeo. Deixa na sua timeline aí. Se não curtiu a nossa página no Facebook, curta a página Cojade Ipiranga. Curta também lá no Instagram. Nós, mais tarde,
Vamos disponibilizar essa live na íntegra também lá no YouTube. Então, fica ligado que nós temos bastante coisa ainda que vai rolar no canal da Cojade. Irmã Silvana, se tiver mais uma última pergunta rápida aí, a gente pode passar e já vamos para o encerramento, tudo bem? Ok. Tem alguma, Dai? Tem? Uma última pergunta. Uma última pergunta. A gente tem uma pergunta aqui do Farley, que é como os empregadores podem ajudar e incentivar os seus colaboradores a se desenvolverem, mas sem gastar muito. Olha que legal! Olha, eu vou já falando, né? Empregadores que pensam nos seus funcionários, ele tem tudo para crescer, tudo, né? Que legal! Dentro da orientação profissional, nós temos também a orientação organizacional. Olha quanta orientação que tem dentro da orientação profissional. Então, assim, tem sim, né, um método de levar um profissional orientador até a empresa e lá fazer, desenvolver, né, que aí tem o desenvolvimento pessoal, tem outras dinâmicas, outras estratégias utilizadas pela orientação profissional para ou desenvolver algo, algo novo, um potencial, né? Mostrar o potencial daquele funcionário, ou ele se descobrir, e isso dentro da empresa, tá? Aí você pergunta para mim assim, nossa, mas como, não gastando muito. Tenta conversar com um orientador profissional, né? Procura um orientador profissional. E às vezes você pode ter uma surpresa, né? Que às vezes a pessoa não procura pensando que pode ser irrisório, né? O valor que vai ser ali pedido. E às vezes ele pode ter uma bela de uma surpresa. Então, assim, na orientação profissional, os orientadores, ele também tem as questões das orientações das empresas, né? Que é empresarial. E ele cobra. Não precisa ser de 8 a 10 encontros, igual uma orientação profissional dentro de um consultório, por exemplo. Ele vai abranger mais pessoas, então esse valor ele acaba sendo menor do que se for uma orientação individual, né? E assim, o ganho, o retorno que você vai ter com seus funcionários, o retorno que você vai ter para a sua empresa, você vai falar, puxa, não tem valor que pague, né? Então assim, procura um profissional. Certamente você vai se surpreender com o valor. Eu acho que é isso. Bom, estamos aí finalizando nosso papo de hoje sobre orientação profissional. Acredito que foi um papo muito enriquecedor, muito bacana. Gostaria de agradecer a irmã Silvana, que faz parte do nosso núcleo Abraçar de Psicologia. Você que é coordenador, você tem o contato dos psicólogos do núcleo Abraçar. Se tiver algum questionamento, se faltou alguma questão aqui que a gente não conseguiu tratar, pode entrar em contato com eles. Todos eles têm um excelente nível de conhecimento e estão trabalhando de forma voluntária nesse projeto, que é um projeto muito bacana, que é encabeçado pela Cojade, pelo nosso coordenador geral, Antoniel. Então, não deixe sua pergunta sem resposta. Eu acho que antigamente a gente ouvia muito gente falando que pergunta idiota. Não existe pergunta idiota. Me desculpem até o palavreado aqui, mas existe pessoas que morrem com perguntas que deveriam ser respondidas. Todas as perguntas, ao meu ver, precisam ser respondidas. Então, pergunte, questione, entre em contato, tire todas as suas dúvidas. Os irmãos estão prontos para atender a todos, né, irmã? Isso mesmo. Toda pergunta é bem-vinda, né? E quem não pergunta, como diz por aí, não aprende, né? É isso aí mesmo. É isso. Então gostaria de agradecer a irmã pela oportunidade, por nos receber aí, direto de Mogi das Cruzes. Eu estou aqui da minha casa, a irmã está lá na igreja, né, irmã? Isso, estamos aqui na igreja. Agradecer toda a equipe de marketing do setor de Mogi que está nos auxiliando aí nessa transmissão ao vivo. Tá? Agradecer ao nosso pastor Alcides Fávaro, que tem nos respaldado e nos dado total apoio nesse trabalho que a Cojade tem desenvolvido ao longo desde março, desde a semana missionária, a semana evangelística que a gente fez, se eu não me engano. A gente fez oração, fizemos cultos. A gente está trabalhando muito aqui para levar conteúdo de qualidade e para
ajudar os nossos jovens a desenvolver, mesmo nesse período de quarentena, de crise, de pandemia. Nós temos muito a aprender e nós temos dentro do nosso ministério muitas pessoas capacitadas para ensinar e para passar conteúdos. Então, nós estamos abrindo esse canal para que essa mensagem seja transmitida em canal aberto para todos. Então, agradeço ao pastor Alcides Fávaro por esse respaldo, ao evangelista Antoniel, que é o nosso coordenador geral da COJAD, pastor Emerson também, que é o segundo coordenador, toda a equipe de marketing da COJAD, toda a equipe que tem trabalhado por trás das câmeras para que esse trabalho seja efetivado de fato e vá para as telas, e vá para o Facebook, para o YouTube. Eu gostaria de deixar aqui minha gratidão a todos. Amém? Eu vi, irmã Silvana, que tem o Vinícius aí, né? O Vinícius que está nos auxiliando na transmissão e ele quer dar uma palavrinha para a gente. Vinícius, a palavra é sua, meu irmão. Fique à vontade. Fique à vontade, Vinícius. E sim. Amém. A paz do Senhor a cada um dos irmãos que estão aqui na live conosco. Eu queria primeiramente agradecer ao nosso pastor presidente, ao Alcides Fávaro, e ao nosso pastor setorial, Aldemir Lima, pela oportunidade de desenvolvermos esse setor de comunicação, tanto no Ministério Ipiranga como aqui na ABI Mogi das Cruzes. Também queria agradecer ao irmão Caio Santos e ao irmão Antoniel por nos convidar a participar da Maratona de Profissões COJAD, foi muito especial. Agradecer a equipe de comunicação da ABI Mogi das Cruzes, a Daiane e o Júnior, que estão aqui conosco, que estão apoiando aqui na nossa retaguarda. E também informar que nós, aqui em Mogi das Cruzes, o setor do Ipiranga de Mogi das Cruzes está tomando todos os cuidados de higienização. Então, aqui na retaguarda estamos todos de máscara, o ambiente está higienizado, estamos fazendo uso de álcool em gel. E é importante nós falarmos isso, porque devido ao momento que estamos vivendo, é um momento complicado, né? Então, que os irmãos se cuidem e fiquem em casa quando puderem. Isso mesmo. Também eu queria pedir para que cada um dos irmãos que estão presentes na nossa live seguissem as nossas redes sociais, que eu coloquei aí na tela agora. São as redes sociais da ABI Mogi das Cruzes. Então, a gente está no Facebook, no Instagram e no YouTube. Nós temos vídeos, fotos de eventos e nós fazemos lives constantemente no YouTube. É isso, irmão Caio. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E pode ir pela frente. Amém, amém. Deus abençoe, irmão Vinícius. Deus abençoe, irmã Silvana, toda a equipe que está na igreja auxiliando nessa live. E eu gostaria de pedir, para vocês aí para a gente fazer uma oração, irmã Silvana. Se você puder fazer uma oração, agradecendo por essa oportunidade, porque se não fosse Deus acima de tudo, nós não estaríamos aqui hoje. Isso. Então, se a irmã puder fazer uma oração agradecendo, e desde já eu encerro a minha fala, e gratidão por essa oportunidade, e que venha a próxima. Na segunda-feira nós temos de Papo com a COJAD, nós vamos começar também mais uma série de entrevistas, vai ser uma entrevista com uma pastora, né, uma missionária, uma esposa de pastor, a irmã Alessandra Oliveira, que é a esposa do pastor Marcos de Oliveira, que é o pastor setorial lá do setor de Guarulhos. Ela será a nossa entrevistada no De Papo com a COJAD, segunda-feira, às 9h da noite. Não percam, viu? Irmã Silvana, Deus abençoe. Muito legal. Amém. Desde já eu também quero agradecer, irmão Caio, né, o convite que foi nos dado. Primeiramente a Deus, sem dúvida, ao nosso pastor Alcides, ao irmão Antoniel, e todo o apoio também que você deu para nós, né, irmão Caio. E aí que a equipe de marketing aqui de Mogi também, que olha, na hora que eu pedi, eu convidei eles na hora de pronto, eles... Então, de parabéns, eles vão ter que ensinar bastante coisa pra gente ainda. Fiquei bem feliz, viu? Mas que legal. Então, vamos orar sim, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, e muito obrigada, irmão Caio, por tudo, viu? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós aqui na Tua presença, Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos deste, Senhor, nesta tarde, de conhecimento, de aprendizado, de compartilhamento de informações. Senhor, obrigado pelas vidas, Senhor, que estiveram conosco nessa live. Também todos, Senhor, esses que na nossa retaguarda nos auxiliaram para que pudesse acontecer. Deus, e aqueles que têm ainda a dúvida, né, que fica angustiado por não saber se está no caminho certo de uma profissão, existem questionamentos
de si próprio, do seu ser. Senhor, que o Senhor possa ali orientá-los, possa ali mostrar para eles o caminho, dar oportunidade para que eles possam conhecer, primeiramente a si mesmo, porque eles precisam se conhecer, se amar, se gostar, valorizar aquilo que ele tem, para que ele possa doar para o outro um novo ensinamento, novas experiências. E nós sabemos que nós buscamos na ciência, buscamos no nosso trabalho conhecimento, mas sabemos que toda sabedoria vem do alto e vem de Ti. Então, nós só temos a agradecer a Ti por tudo, continuar abençoando nosso ministério, continuar abençoando o Senhor Acojade, nosso irmão Antoniel e todos, Senhor, que sejam abençoados por Ti. Nós Te agradecemos hoje e para sempre. Amém. 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 Somos Cojade, vamos cojadear. Amém, vamos cojadear. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Tchau, tchau, com Deus.